Se preparem para uma viagem no tempo de cair o queixo. Hoje, vamos mergulhar nos segredos, mistérios e bizarrices do Império Babilônico. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser épica. Vamos desvendar os mistérios da Babilônia. Fiquem ligados até o final, porque eu garanto que vocês vão pirar com as revelações bombásticas que a gente preparou. A história da Babilônia é cheia de reviravoltas, batalhas épicas e uma galera com nomes que parecem trava-língua. A gente tá falando de 4.000 anos atrás, no coração da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. É nesse cenário, tipo um BBB da antiguidade, que surge a poderosa Babilônia, liderada por Hammurabi. Hammurabi não era só um conquistador, era como um Pelé das antigas. Ele queria unir o povo sob um código de leis único, o famoso Código de Hammurabi. O código foi esculpido em um pedaço gigante de pedra, tipo um outdoor da lei, para todo mundo ver e saber direitinho o que podia ou não fazer. Algumas dessas leis eram sinistras. A gente está falando de punições como olho por olho, dente por dente. Mas algumas leis eram até que avançadas para a época, parecido com um Bolsa Família da antiguidade, como a proteção aos direitos das mulheres e dos trabalhadores. O Código de Hammurabi influenciou várias outras culturas, e algumas de suas leis ecoam até hoje no nosso sistema jurídico. Mas e aí? Será que você conseguiria viver sob as leis do Código de Hammurabi? Conta aí nos comentários. No meio da aridez da Mesopotâmia, como se fosse um sertão brabo, os babilônios teriam erguido uma das maiores maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos da Babilônia. Imaginem só, galera, um paraíso verdejante no meio do deserto, um verdadeiro oásis no meio do nada. Diz a lenda que o rei Nabucodonosor II mandou construir essa maravilha toda para agradar sua esposa, a rainha Amitis. Que romântico, né? Tipo um Romeu e Julieta da antiguidade, só que com mais plantas. Ou seria só mais uma demonstração de poder do rei? Mas segura a emoção, porque a existência dos Jardins Suspensos é um mistério que intriga historiadores e arqueólogos até hoje. Apesar de relatos de historiadores gregos e romanos, até hoje não foram encontradas provas arqueológicas conclusivas da existência dos jardins. Alguns estudiosos acreditam que as ruínas podem estar soterradas sob as areias do deserto, tipo um tesouro perdido, enquanto outros defendem que os jardins nunca passaram de uma lenda, como o boto cor-de-rosa. Mas uma coisa é certa: a lenda dos Jardins Suspensos da Babilônia continua a nos fascinar, alimentando nossa imaginação e nos transportando para um mundo de mistérios e maravilhas. Esqueçam os smartphones, a internet 5G e os carros voadores. A verdade é que os babilônios estavam séculos à nossa frente em algumas áreas. Eles eram uns nerds da antiguidade. Eles desenvolveram um sistema numérico complexo baseado em 60, que até hoje influencia a maneira como medimos o tempo e os ângulos. É tipo a base do nosso relógio, saca? E por falar em astronomia, os caras eram praticamente os galileus da época. Eles observavam os céus com uma precisão assustadora, mapeando constelações, prevendo eclipses e criando calendários lunares que faziam inveja aos astrônomos modernos. E não para por aí não. Os babilônios também foram pioneiros na irrigação, como se fosse um sistema cantareira da antiguidade, na arquitetura, com suas construções imponentes tipo Cristo Redentor da época, e na medicina, desenvolvendo técnicas avançadas que permitiram a construção de cidades grandiosas e a cura de diversas doenças. Enquanto a galera na Europa estava na Era das Cavernas, os babilônios já tinham criado um sistema de esgoto super avançado. Eles construíram complexos sistemas de canos e canais para levar água para as casas e remover os dejetos da cidade. Era uma espécie de Sabesp da antiguidade, só que bem mais eficiente. E a gente não pode esquecer dos zigurates, né?
Essas torres gigantescas que dominavam a paisagem das cidades babilônicas e serviam como templos religiosos, centros de estudo e até mesmo observatórios astronômicos. Tipo uns MASP da antiguidade, só que com um propósito bem mais místico. Infelizmente, grande parte do conhecimento babilônico se perdeu ao longo dos séculos, vítima de guerras, saques e da ação do tempo. Mas os fragmentos que restaram são suficientes para mostrar que a Babilônia foi um centro de inovação e conhecimento sem precedentes. A história da Babilônia é como uma montanha-russa, né? Teve seus altos e baixos, glórias e derrotas, igual à trajetória de um time de futebol brasileiro. Depois de séculos de poderio e glória, o outrora invencível Império Babilônico começou a mostrar sinais de fragilidade. Guerras internas, revoltas populares, disputas pelo trono. A treta era tanta que parecia cenário de novela das 8. E foi aí que os persas, liderados pelo rei Ciro, o Grande, que era um Neymar das antigas, viram a oportunidade perfeita para dar o bote. Os persas, com seu exército poderoso e suas táticas militares inovadoras, invadiram a Babilônia e, em 539 a.C., tomaram a cidade, decretando o fim do Império Babilônico. Mudanças climáticas, desastres naturais, crises econômicas. Era problema para todo lado. Parecia cenário de fim de mundo. E o resultado disso tudo? A Babilônia, outrora centro do mundo antigo, foi gradualmente abandonada e esquecida, suas ruínas engolidas pelas areias do tempo. Mas mesmo em ruínas, a Babilônia nunca foi completamente esquecida. As histórias sobre suas maravilhas, seus reis poderosos e seus conhecimentos avançados continuaram a ecoar através dos tempos, inspirando lendas, mitos e, claro, muita especulação. E você? O que faria se pudesse voltar no tempo e mudar o destino da Babilônia? Conta pra gente nos comentários. A Babilônia pode ter virado pó há milênios, mas seu legado, meus amigos, esse aí continua mais vivo do que nunca. Sério, a gente nem imagina o quanto essa galera influenciou a nossa cultura, nossas leis e até a maneira como a gente vê o mundo. É tipo a bossa nova influenciando gerações. Lembra do Código de Hammurabi? Então, ele foi um marco na história do direito, tipo a Constituição da Antiguidade. A ideia de ter leis escritas e válidas para todos, independente da sua classe social, era revolucionária na época e serviu de base para muitos códigos legais que vieram depois, incluindo o nosso. E por falar em coisas que a gente usa até hoje, você sabia que os babilônios foram os inventores do horóscopo? É isso aí. Eles observavam os astros e acreditavam que a posição das estrelas no momento do nosso nascimento influenciava diretamente o nosso destino. É como ler o jornal no café da manhã para saber como vai ser o dia. E não para por aí, não. A matemática, a astronomia, a arquitetura, a literatura. Os babilônios deixaram sua marca em tudo. Eles criaram um sistema de escrita, a escrita cuneiforme, que permitiu registrar e transmitir seus conhecimentos para as futuras gerações, como se fosse o WhatsApp da antiguidade. A verdade é que, mesmo sem saber, a gente convive com o legado da Babilônia todos os dias. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembrar do seu signo ou se deparar com uma lei, lembre-se da Babilônia. Esse povo incrível que, mesmo depois de milênios, continua a nos influenciar de maneiras que a gente nem imagina. É isso aí, galera. Chegamos ao fim da nossa aventura pela Babilônia. E aí, o que vocês acharam? Deu pra sacar que a parada era cabulosa, né? Os caras eram tipo os MacGyvers da antiguidade, inventando tudo com um pedaço de argila e muita criatividade. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com a galera. Até a próxima, e que os deuses babilônicos, ou melhor,
Que a força esteja com vocês. Valeu!